Vem Espírito de Deus e enchei os corações dos fiéis com vossos dons. Acendei neles o amor com fogo abrasador. Nos pedimos, ó Senhor, e cantaremos aleluia, e a nossa terra renovada ficará, se o vosso Espírito, Senhor, nos enviar. Se o vosso Espírito, Senhor, nos enviar. Vós que unistes tantas gentes, tantas línguas diferentes, numa fé na unidade, para buscar sempre a verdade e servir o vosso reino com a mesma caridade. E cantaremos aleluia, e a nossa terra renovada ficará, se o vosso Espírito, Senhor, nos enviar. Se o vosso Espírito, Senhor, nos enviar. Domingo, uma semana de vida, de alegria e de paz para você e para a sua família. Que bom estarmos reunidos novamente para podermos viver esse momento de espiritualidade, esse momento de partilha da palavra, de partilha da fé, de partilha da esperança. Que bom estarmos reunidos para podermos juntos celebrar, através da palavra, a grandeza do amor do Senhor, que é infinito e que é por nós. É o Espírito Santo quem nos dá a fé. Por isso é preciso sempre nós o invocarmos, porque é Ele quem abre a nossa mente, quem abre o nosso coração, para podermos crer, confiar, esperar, assumir a cruz cada dia e seguir o Senhor. Ele vem em nosso auxílio, mas é importante lembrar que, além da força, da luz, da graça do Espírito Santo, da sua força, nós precisamos também muito da presença dos irmãos e irmãs na nossa vida. Precisamos e muito contarmos com o testemunho de uma pessoa que acredita, que confia, que espera no amor de Deus. Na primeira leitura de hoje vemos Josué, que se faz porta-voz de Deus, convidando o povo a uma profissão de fé. Depois da libertação, faz-se importante agora que o povo abandone os falsos deuses, abandone o passado para crer no Deus vivo e verdadeiro. E é Josué quem reúne o povo, quem congrega o povo, quem convida o povo a professar a fé. Nós confiaremos, nós permaneceremos com o Senhor em oração. Vemos também no Santo Evangelho de hoje, nesse texto que conclui o capítulo 6 do Evangelho de João, esse capítulo dedicado à Eucaristia, né? Um capítulo que nós cristãos católicos deveríamos trazer até de cor, porque ele mais perfeitamente nos fala da presença real de Jesus na Eucaristia. É o capítulo que começa, com a multiplicação dos 5 pães e 2 peixinhos. O pouco partilhado se torna muito nas mãos do Senhor, que alimenta uma multidão.
Depois vamos ver Jesus passando, né, desse pão físico que sacia a nossa fome física, biológica, para um outro pão que é o seu corpo. Ele se oferece, ele se entrega a nós. Ele faz-se pão que sacia a nossa fome, a nossa sede de Deus. Eu sou o pão vivo descido do céu. Quem come este pão viverá eternamente. Pois o pão que eu darei é a minha carne para a vida do mundo. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu permaneço nele. Pois o pão que eu darei é a minha carne para a vida do mundo. Querido irmão, querida irmã, mas esta palavra de Jesus, ela não foi acolhida como boa notícia por todos, por aquela multidão que seguia Jesus, que esperava também pão, mas pão que sacia o corpo. Uma multidão faminta que não teve condições, né, de passar do pão biológico que sacia a fome do nosso corpo para o pão que é Jesus, pão vivo descido do céu. Quando Jesus fala, né, que vai dar o seu corpo para ser alimento, quando ele se apresenta como pão vivo descido do céu, quando ele diz: vossos pais no deserto comeram maná e no entanto morreram, quem come esse pão viverá eternamente, as multidões se dispersaram. Ao que Jesus volta-se para os discípulos e diz: vocês também não vão? Simão Pedro, né, como Josué lá na primeira leitura, Simão Pedro agora como grande líder da comunidade cristã, diz: a quem iremos, Senhor? Pois somente vós tens palavras de vida eterna. Nós cremos, nós acreditamos que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Querido irmão, querida irmã, a igreja, ela necessita, e muito, de líderes cristãos. Neste final de semana, por exemplo, final de semana passado, tivemos a ordenação de 2 novos padres, Padre Rafael, e nesse sábado tivemos em Carmo do Cajuru, do Padre Flávio. 2 novos padres para o serviço da igreja. Então são líderes que receberam o sacramento da ordem. Nesse final de semana e nessa semana que vamos viver agora, dentro do mês vocacional, nós somos convidados a rezar, a unir a nossa voz à voz de Jesus, que disse: a messe é grande, os operários são poucos. Pedi, pois, ao Senhor da messe que envie operários para a sua messe. Nós vamos rezar para que o Senhor mande muitas e santas vocações leigas para a vida da igreja. Muitas vezes, quando falamos de leigo, né, nós usamos mal essa expressão. Às vezes a usamos para dizer: eu não sei nada. Então a gente diz: eu sou leigo no assunto. Na igreja, a expressão leiga não designa isto, não designa ignorância, mas quer somente identificar aqueles fiéis cristãos batizados que receberam o dom do Espírito Santo, mas que, no entanto, não receberam o sacramento da ordem. Vão viver a sua missão não pelo sacramento da ordem, mas vão viver a sua missão pela graça do sacramento do batismo. Nesse sentido, todos os fiéis foram ungidos pelo Espírito Santo. Ungidos para participar da tríplice missão de Jesus, da missão sacerdotal, devendo consagrar esse mundo a Deus, da missão pastoral, devendo ajudar a Jesus na missão de apacentar, de trazer a paz para a comunidade, para o mundo, devendo também viver a missão profética, anunciando a palavra, testemunhando o Evangelho. O que seria de nosso trabalho
como padres, como párocos, sem o testemunho dos fiéis leigos. O que seria sem a multidão de catequistas, sem os muitos ministros da Eucaristia, ministras da Eucaristia, ministros da Palavra, equipes de missionários, membros das pastorais, dos movimentos, da liturgia? O que seria do nosso trabalho sem o testemunho do fiel leigo? Batizados, ungidos pelo Espírito Santo. Diz o Concílio Vaticano II que os fiéis leigos participam do sacerdócio comum dos fiéis. Não por obra do sacramento da ordem, mas pela graça do sacramento do batismo. Isso é muito bonito e é muito importante. Agora, a missão do fiel leigo, ela não é só dentro do templo, não é só na liturgia, não é só nas pastorais, nos movimentos. O lugar específico da missão do fiel leigo é o mundo. Por exemplo, como que a cultura será evangelizada? Através do testemunho dos fiéis leigos. Como que a política será evangelizada? Através do testemunho dos fiéis leigos. E como estamos precisando de cristãos convictos que acreditem na justiça, que sonhem um mundo melhor, que trabalhem na política por este mundo melhor. Como estamos precisando? Quem vai evangelizar o mundo da economia? Quem vai construir a economia de Francisco e Clara, que o Papa Francisco está convocando agora? São os fiéis leigos. Quem vai evangelizar no ambiente da cultura, da escola, por exemplo? Não é fazer da aula uma catequese, mas incentivar valores. Quem serão os primeiros responsáveis pela evangelização na família? É papai e mamãe. Aqueles que de Deus receberam a graça de gerar, receberam também a graça e a missão de cuidar, de educar. São os primeiros responsáveis pelo bem da família, pela educação dos filhos e filhas. E assim por diante, gente. O exercício da profissão é uma forma de evangelização. E é esse lugar, o mundo, o lugar do testemunho do cristão. Vamos, nesse final de semana, a partir do testemunho de Pedro, apóstolo, a partir do testemunho de Josué, vamos pedir ao Senhor que ilumine a toda a liderança cristã, a todos os fiéis leigos que abraçam a missão, que testemunham o Evangelho nas diversas pastorais, movimentos, ministérios, conselhos, ajudando no trabalho das comunidades, mas aqueles que pediram ao Senhor que ilumine e abençoe também aqueles que procuram testemunhar o Evangelho no exercício da sua profissão. É através do testemunho dos fiéis leigos que nós vamos transformar este nosso mundo num mundo melhor. Um mundo que seja sinal do reino de Deus. Um mundo de mais fraternidade, de mais justiça, de mais amor. Um mundo de mais tolerância, de hospitalidade. Um mundo de paz. E vamos concluir este programa como rezamos, como iniciamos, rezando, invocando as luzes do Espírito Santo sobre toda a comunidade cristã, sobre os que receberam o sacramento da ordem, peço que rezem por mim, mas também por todos aqueles que abraçam a missão pela graça batismal. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações de vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado. E renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruísse os corações de vossos fiéis. Com as luzes do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, e segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Divino Espírito Santo, descei sobre nós e permanecei para sempre. Amém. Que o Senhor, Deus da vida,
nos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até a próxima, se Deus quiser.